Olá, caro concurseiro, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concurso público. Eu me chamo Silas Ventura, sou advogado e leciono nesse canal sobre legislação específica para concurso. E hoje nós iremos dar início à primeira aula sobre o concurso da Prefeitura de Iracemápolis, em São Paulo. Mas antes, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo. Então vamos lá, sem mais delongas, para a nossa primeira aula sobre a Lei Orgânica de Iracemápolis. Nós temos aí, de início, o artigo 1º, que traz algumas informações introdutórias sobre o município de Iracemápolis. Em primeiro lugar, nós temos que o município de Iracemápolis, pessoa jurídica de direito público interno, em pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, assegurada nos termos das Constituições Estadual e Federal, reger-se-á por esta lei orgânica, voltada e aprovada por sua Câmara Municipal. Nós temos aqui que, em primeiro lugar, a natureza jurídica do município e, em segundo lugar, a autonomia do município, que se divide em política, administrativa e financeira. Então, vamos por partes, Primeiro, o que significa a natureza jurídica do município, que é pessoa jurídica de direito público interno. Então, nós podemos ver que esta questão da pessoa jurídica de direito público interno está prevista lá no artigo 40 do Código Civil. É o Código Civil que vai definir, quem vai conceituar e também dividir quais são os tipos de pessoas jurídicas. Então, nós temos que o artigo 40 diz que as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público são aquelas pessoas jurídicas que são regidas por normas chamadas normas de direito público, ou seja, as normas que estão em leis que tratam sobre a coisa pública, sobre a questão pública e sobre as relações por entes públicos e entre entes públicos e entes privados. Então, essas normas que tratam sobre direitos públicos de caráter público são chamadas normas de direito público e por isso que é destinada às pessoas jurídicas de direito público. Já as pessoas de direito privado, elas são regidas por normas de direito privado. Ou seja, as normas de direito privado são as normas que regem as relações privadas em detrimento das relações públicas. As normas de direito privado geralmente são regidas pelo Código Civil e por outros ramos do direito que são considerados direito privado. Então, regem relações privadas, enquanto as normas de direito público regem relações consideradas públicas. Então, é a partir daí que a gente tem uma noção básica do que é uma pessoa jurídica de direito público, regida por normas de direito público, que tratam de relações públicas, e pessoas jurídicas de direito privado, regida por normas de direito privado, que tratam de relações de direito privado, certo? Agora, nós temos uma divisão dentro das pessoas jurídicas de direito público. Elas são divididas em direito público interno e direito público externo. Mas antes, vamos ver que as pessoas jurídicas de direito público interno são essas aqui do artigo 41 do Código Civil, quais são a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, e em terceiro lugar nós temos os municípios. Então, é nessa posição aqui que se encaixa o município de Iracemápolis, sendo uma pessoa jurídica de direito público interno. Agora, nós temos a divisão entre público interno, público externo, e público interno vai ser as de caráter nacional, enquanto direito público externo, as que são estrangeiras. Nesse caso, nós temos também a autonomia, que é a segunda característica que podemos ver a respeito do município de Iracemápolis, que é o fato dele possuir autonomia.
Nesse caso, a autonomia se divide em política, administrativa e financeira. Essa autonomia significa que ele não depende de outros estados, do estado, no caso, né, o estado membro de São Paulo, nem também da União para estabelecer as suas próprias políticas, as suas próprias finanças ou a sua própria organização. Quando nós tratamos de política, autonomia política, nós estamos nos referindo ao fato do próprio município estabelecer as suas próprias políticas públicas, de executar suas próprias metas, seus próprios programas ou objetivos políticos. Já quando tratamos de autonomia administrativa, estamos falando de organização. O próprio município pode se organizar da forma que bem entender, desde que observada a Constituição Federal, a estadual e a lei orgânica do município. Quando tratamos de autonomia financeira, estamos falando das finanças do município, do orçamento do município, daquilo que ele necessita gastar e daquilo que ele está recebendo, que está entrando nos seus cofres, que são as receitas. Então, tudo isso diz respeito à questão financeira, à autonomia financeira, que ele não depende unicamente da União ou de repasses da União ou do Estado, para que ele possa executar, né, os seus serviços. Ele pode executar baseado no seu próprio orçamento, certo? Então, é basicamente essa classificação de autonomia política, administrativa e financeira. Nós temos uma observação aqui a respeito de não confundir, né, autonomia com soberania. Soberania é reservada apenas à União, e o município ele não possui, ou os municípios no geral, não possuem ou possuem soberania, mas apenas autonomia. Soberania só quem possui é a União, ok? Então, seguindo, vamos ter aqui no parágrafo único, que é dever dos poderes municipais, a transparência e a moralidade de seus atores, né? O respeito e o cumprimento dos princípios e direitos fundamentais da Constituição Federal, Estadual e desta lei orgânica. Então, a questão de obediência, transparência e a moralidade são dois princípios que regem a administração pública, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Está lá inserido no artigo 37 da Constituição Federal, aquela sigla tão conhecida LIMP, né? Legalidade e pessoalidade. Aí temos aí moralidade e publicidade, que são esses dois que são citados aqui, né? Que é moralidade e transparência. Transparência tem a ver com o princípio da publicidade e que deve ser observado por todos os entes federativos. O artigo 2º trata dos poderes do município. Então diz que são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Nesse caso, o artigo 2º da Lei Orgânica de Iracemápolis, ele se baseia também na Constituição Federal, quando trata dos poderes. Veja aqui o texto, para quem já leu, é basicamente igual. Então temos aí, são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, né? Essa parte é uma Ctrl+C, Ctrl+V lá da Constituição. E temos aqui que vai ser o legislativo e o executivo. Veja que aí não se inclui o judiciário, porque o judiciário não é considerado um poder no âmbito municipal, certo? Então não existe poder judiciário municipal, embora exista poder judiciário, aliás, poder executivo municipal e legislativo municipal. O legislativo municipal é por meio da Câmara dos Vereadores e o executivo por meio do prefeito, do chefe do poder executivo, que é o prefeito municipal. Já no caso do judiciário, não existe essa divisão de poder judiciário municipal, certo? Apesar que possa existir, né, varas, fóruns ali dentro do município, mas não significa que é um poder judiciário municipal, certo? Não existe essa classificação na Constituição Federal, nem em nenhuma outra lei. Muito bem. Temos ainda o parágrafo único que traz aqui os símbolos do município, que vai ser a bandeira,
o brasão e o hino, tá certo? Então, difícil, muito fácil, né? Não é difícil de decorar esses três símbolos: bandeira, brasão e o hino. Seguindo agora, nós temos o artigo 3º, que diz que todo poder é naturalmente privativo dos municípios. Isso aqui eu estranhei um pouquinho, porque geralmente as leis orgânicas em geral dos municípios, elas também copiam aquele princípio da soberania popular. Talvez possa ter sido até sem não propositalmente esse texto, mas eu acho que é um texto mal colocado, mal editado, né? Todo poder é naturalmente privativo dos municípios. Na verdade, o poder é do povo, né? Talvez tenha essa confusão aí, mas a gente vai respeitar o texto que está original na lei. Então, todo poder é naturalmente privativo dos municípios, que o exercem diretamente ou indiretamente por seus representantes eleitos, que é vindo daquele princípio da soberania popular. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. O artigo 4º diz que constituem bens do município. A gente sai aqui da soberania popular e passa a tratar a respeito dos bens do município de Iracemápolis. Então, todas as coisas móveis e imóveis, certo? Mas não é somente coisas móveis e imóveis, não. Nós temos aqui direitos, temos aqui ações que a qualquer título lhe pertencem, certo? Então, essas quatro figuras aqui representam os bens do município de Iracemápolis. Então, vai gravando aí. O artigo 5º diz que a sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade, certo? Ou seja, a sede do município é o nome da sede, né? E a categoria é cidade de Iracemápolis, certo? A categoria é cidade e o nome da sede do município é Iracemápolis, ok? O artigo 6º agora vai tratar da divisão administrativa do município, né? Então, nós vamos ver aqui a questão da criação, da alteração, certo? Da supressão dos municípios a partir deste artigo 6º. O artigo 6º diz que o município poderá dividir-se, olha aí, para fins administrativos, em distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos, certo? Então, temos aí basicamente quatro formas de divisão, né, de municípios. Temos aí a criação, que é quando não existe ainda aquela ideia de município ou de distrito. Na verdade, eu estou dizendo município, mas é distrito, né? Criação de distrito, que é dentro do município. Não existe, então vai ser criado, vai tornar a existir, né? Organização, que é quando existe, mas vai ser organizado de certa forma. Supressão, que é quando vai diminuir, né? E fundir, que é quando vai juntar dois distritos em um só. Então, isso é essa organização que temos aqui nesse artigo 6º. Agora, observe a expressão que está em destaque, certo? Sempre observe essas expressões que estão em destaque, que são as essenciais que você precisa gravar. Então, vamos ter aqui que somente pode ser, os distritos podem ser criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei, primeiro por lei, né? E após consulta plebiscitária à população. O que é plebiscitária? Plebiscitária é uma das formas de consulta à população, pela população, que é por meio do plebiscito. Plebiscito é aquela consulta que é feita antes de se editar determinada lei, ao contrário do referendo, que é feita depois de se editar determinada lei, de se aprovar determinada lei. Então, temos o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, sendo que, nesse caso aqui, vai ser por meio de plebiscito. Então, grave aí, pode ser questão de prova. Diretamente interessada, observar a legislação estadual e o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 7 desta lei orgânica, certo? Que é o artigo seguinte que a gente vai ver.
Agora, o parágrafo 1º diz que a criação do distrito poderá efetuar-se mediante fusão de 2 ou mais distritos. Então, eu quero criar um distrito, eu posso criar também por meio de fusão, né? Que é juntando 2 ou mais distritos. Se quiser 3, 4 ou 5, então, dependendo da situação. Então, serão suprimidos, sendo dispensada nessa hipótese a verificação dos requisitos do artigo 7, né, que é 7º, que a gente vai ver a seguir. A extinção do distrito somente, aí veja que já mudou, né? O tema aqui era a criação, agora o tema é extinção dos distritos, que é quando eu quero extinguir, né? Apagar do mapa ali aquele distrito. Somente se efetuará mediante consulta, mais uma vez, plebiscitária à população da área interessada, certo? Então, criação por meio de plebiscito, extinção também por meio de plebiscito. O artigo 3º diz que o distrito terá o nome da respectiva sede, cuja categoria será a de vila. Então, os nomes que vão ser dados aos distritos vão ser chamados categoria de vila, tá certo? E vai ser os nomes da sua própria sede. Agora, o artigo 7º ele vai tratar aqui dos requisitos para a criação desse distrito. Então, preste bem atenção, que provavelmente pode cair uma questão sobre os requisitos de criação desse distrito. Então, temos aqui população, primeiro requisito para a criação, certo? Não se enquadra aqui extinção, supressão, etc., mas criação. Então, em primeiro lugar, população, eleitorado e arrecadação. Agora veja o que está em destaque: não inferiores à quinta parte exigida para a criação do município, certo? Então, população, eleitorado e arrecadação. No caso aqui, a arrecadação, ela não pode ser inferior à quinta parte exigida para a criação do município. Segundo lugar, existência. Existência de quê? 50 moradias, certo? Então, naquele distrito que se deseja criar, deve ter, no mínimo, 50 moradias. Além disso, tem que ter escola pública, posto de saúde e posto policial. O parágrafo único diz que há comprovação, aí veja que agora muda mais uma vez o tema, agora trata sobre como comprovar esses dois requisitos aqui. Então, a comprovação do atendimento às exigências enumeradas desse artigo faz-se mediante 1. Declaração emitida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, IBGE, certo? Então, tenho que ter uma declaração do IBGE formando aqui ou informando, né, a estimativa da população, né? O número de habitantes, de moradores que existem naquela população. Segundo, certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE, né, daquela região, acerca do número de eleitores, quantos eleitores existem naquele distrito. Terceiro, certidão emitida pelo agente municipal de estatística ou repartição fiscal do município, declarando o número de moradias. Então, temos aí já 3 certidões, na verdade são 5 certidões, né? A quarta é do órgão fazendário estadual município, declarando a arrecadação da área territorial, né, que é aquela da não inferior à quinta parte exigida. E a quinta, certidão emitida pela Prefeitura ou pela Secretaria de Educação, Saúde e Segurança Pública do Estado, declarando a existência de escola pública, né, que aqui é onde vai comprovar a existência de escola pública, posto de saúde ou posto policial, certo? Então, resumindo, são 5 certidões para comprovação. Observe que não se exige apenas os 2 requisitos que temos lá na frente, certo? Mas, além dos 2 requisitos, é necessário pelo menos 5 certidões para comprovar os requisitos. Então, são os 2 requisitos mais as certidões, ok? Então, essas 2 coisas aí é que vão fazer com que possa ser criado um município, aliás, um distrito, né? Seguindo o artigo 8º, nós vamos ter aí a questão das divisões distritais, né? Quando for dividir um distrito, né, de outro. Então, o que deve ser observado nessas divisões? Em primeiro lugar, deve ser evitado, né, tanto quanto possível, formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados.
resumindo, exageros, né, na questão da divisão, do limite de divisão. Segundo, dá-se-á preferência na delimitação às linhas naturais facilmente identificadas, ou seja, aquelas que podem ser identificadas sem dificuldade. Terceiro lugar, na existência de linhas naturais, utilizar-se-á a linha reta, né, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificados e tenham condições de fixidez. E em quarto lugar, é vedada a interrupção de continuidade territorial do município ou distrito de origem, certo? Então, esses são as observações que devem ser feitas em relação à divisão territoriais. O parágrafo único vai dizer que as divisas distritais serão descritas trecho a trecho, salvo para evitar duplicidade, aliás, nos trechos que coincidirem com os limites municipais. Agora, o artigo 9º vai tratar aqui da alteração de divisão administrativa do município, né? Somente pode ser feita quadrienalmente no ano anterior ao das eleições, ou seja, só pode ser feita de 4 em 4 anos, certo? O artigo 10, para finalizar, vai trazer que a instalação do distrito se fará perante o juiz de direito da comarca, na sede dos distritos, certo? Então, essas são as observações iniciais a respeito da divisão dos distritos, né? Da criação, da formação, da divisão, da extinção dos distritos. E grave essa informaçãozinha aqui, né? Que é perante quem será instalado. Instalar é uma coisa, criar é outra, extinguir é outra. Cuidado para não confundir, certo? Então, essa é a nossa primeira aula acerca dessas informações iniciais sobre a natureza jurídica do município de Iracemápolis e sobre os requisitos, as hipóteses de criação, extinção, né, e fusão de distritos, certo? Então, nós iremos ficar por aqui e eu aguardo você na próxima aula, aula número 2, continuando o estudo da lei orgânica. Até lá!